Há quem diga que quem comece a ler Matilda esperando algo parecido com Frankenstein vai se decepcionar e muito. Mas não é que eu discordo? Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje é dia de analisar um livro muito polêmico, talvez um dos livros mais polêmicos da história da literatura. Eu estou falando de Matilda, de ninguém mais, ninguém menos do que Mary Shelley. Por que polêmico? Digamos que esse livro vai contar a história de uma menina que perde sua mãe enquanto ainda é um bebê recém-nascido. E seu pai, por ter perdido a esposa, ele meio que não consegue mais se deparar com essa criança, lembrar da existência dessa criança. Porque mesmo sem querer, ele correlaciona a morte da esposa com o nascimento da filha. Tentando fugir de todo esse sufoco, ele decide sumir no mundo, se afastar dessa criança e ele a deixa com a sua irmã. E assim, a Matilda acaba crescendo como órfã, já que a sua tia não é um grande exemplo na vida de uma pessoa muito amorosa e carinhosa. Só que depois de muitos anos, esse pai decide voltar, até mesmo arrependido por ter negligenciado a sua filha por tantos anos. Só que ele só não imaginava que convivendo com ela depois de alguns tempos, alguns meses na verdade, ele acabaria se apaixonando por ela. Sim, ele acabou se apaixonando pela sua própria filha. Desolado, o homem decide sumir no mundo de uma vez por todas, dessa vez para sempre, porque ele se sente nojento e asqueroso por nutrir esse tipo de sentimento pela própria filha. Só que a Matilda, já então uma mulher, acaba se sentindo destruída de diversas maneiras, em milhões de pedaços, porque digamos que quando ela finalmente achou que teria uma família, isso acontece. E como se essa temática já não fosse polêmica por si só, desde sua origem existem boatos que Matilda nada mais é do que uma espécie de história autobiográfica de Mary Shelley, que também teve a sua mãe morta quando era um bebê, e a relação com seu pai também não era a das melhores. Tanto que ela cresceu praticamente como uma menina órfã, assim como é a nossa protagonista. Ainda que com uma série de pesquisas na área, na verdade ninguém tem certeza de nada, e hoje em dia tudo não passa de boatos, como se fosse um caso macabro por trás de uma história macabra, que acaba atraindo até mais leitores, seja por curiosidade, seja por se sentir com nojo da situação. Mas seja como for, Matilda é uma novela grandiosa, munida de características da literatura gótica que encantam e que ainda assim conversam com todos os textos da autora. Frankenstein, por exemplo, é conhecido por sua aura de terror, pela sua escuridão, pela sua culpa. E essas são só algumas das características góticas do romance que correm pelas páginas. Só que em Matilda a diferença não é muito escabrosa, apesar de os leitores acharem que ambas as obras se distinguem muito. Porque apesar da melancolia exacerbada da protagonista, que muitas vezes incomoda o leitor, essa melancolia conversa muito com a melancolia do próprio Dr. Frankenstein, que se seja culpado, que se sente culpado o tempo todo por criar a criatura que está dizimando a sua família. Então, aos meus olhos, os livros conversam, ainda que ambos tenham temáticas bem diferentes. E apesar do que pouco se fala, a vida da Mary Shelley não foi fácil. Ela sempre esteve envolvida em fatos tristes e obscuros. Tanto é que o que aconteceu antes dessa novela foi inúmeros abortos e inclusive a morte do filhinho pequeno que ela teve com seu esposo na época. Ou seja, toda essa aura de morte, toda essa aura obscura de depressão acabou transpirando, né, até mesmo para essa obra. Então, no momento de analisar algo da Mary Shelley, talvez nós devamos pôr um pouco a mão na consciência e refletir sobre como foi a vida da Mary Shelley. Porque apesar de muitos estudiosos na área da literatura dizerem que é muito importante você separar completamente o autor da obra, eu sigo outra linha de pesquisa, outra linha de pensamento. Eu acredito que a obra por si só tem muito significado, só que quando a gente completamente
separa ela da vida do autor, nós perdemos muito significado. Edgar Allan Poe escrevia muito sobre a morte, sobre mistério, sobre terror, e a vida dele era basicamente assim. O Franz Kafka, por exemplo, todos os livros dele têm uma aura, têm uma temática de solidão, de inutilidade, e como era a vida dele, gente. Ninguém da família gostava dele, ele era praticamente sozinho, morreu praticamente sozinho, triste, cheio de mágoa. O George Orwell, por exemplo, ele foi um jornalista ativista que vivia enfurnado nessas questões de revolução, nessas questões de política, e o que são os livros dele? Então, acredito que se a gente pode pôr a mão na consciência por esses autores e suas obras, a gente também deve pôr a mão na consciência por Mary Shelley e os livros escritos por ela. Então, esse é um livro polêmico, mas é um livro muito tocante. Talvez a protagonista realmente tenha um tom de melancolia que incomode muita gente, mas contextualizando a época, contextualizando a vida da própria autora e o que ela passava no momento, é compreensível. Então, sendo de uma maneira ou de outra, eu indico muito essa leitura, tanto que eu vou deixar o link de compra aí no box de informações. Lembrando que comprando não só esse livrinho, mas qualquer outro, pelo meu link você ajuda muito o canal a crescer. Mas você também consegue me ajudar clicando aqui embaixo no gostei, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com os seus amigos. Não se esqueçam de participar do nosso sorteio que tá rolando, e eu agradeço muito pela presença de vocês na época de Bienal do Livro acompanhando o Verda. Então, muito obrigada por tudo, obrigada por assistirem, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!